E aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Bem-vindos aí ao canal Mais um Ex-Ateu. E muita gente vai ficar contente, alguns vão ficar chocados. Encontrei com um amigo esses dias aí, e ele é da época quando eu era ateu, e ele ficou chocado, ele não acreditou, falou: Meu, não é possível que você tenha se tornado cristão. E eu, eu praticamente lutava contra o cristianismo e colocava empecilhos e arrumava todo tipo de empecilho e confusão. E mal sabia eu que, num futuro não muito longínquo, faria parte aí do mundo cristão. E agora, graças a Deus, estou fazendo parte desse mundo cristão. E não só isso, mas sinto um desejo no meu interior, ao qual eu sou impelido a pregar o Evangelho, a falar o Evangelho. E tudo no seu tempo, obviamente. Lógico, hoje com o advento da tecnologia, da internet especificamente, a gente pode falar e divulgar sobre o nome de Cristo para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro. Então, eu presumo que quase todo mundo já deve estar sabendo o nome de Cristo. Quando eu falo no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, obviamente, temos um país cristão, então todo mundo, acreditando ou não, todo mundo sabe quem é Jesus Cristo. E por incrível que pareça, existe uma palavra nas Escrituras que diz, lá no livro de Mateus, diz assim: um dos discípulos pergunta: quando será o fim? É, isso, isso é muito curioso. Jesus Cristo diz que o fim será quando todas as pessoas souberem do seu evangelho. E aí então chegará o fim. E é interessante, porque isso me remete à condição de que por que eu me tornei agora cristão. Então, esse é um dos motivos também, né, esse versículo do livro de Mateus também é um dos motivos, obviamente, mas eu tenho milhares de motivos para ter me tornado cristão. Então, quando você examina as Escrituras, quando você lê as Escrituras, quando você abre os seus olhos para o conhecimento e o reconhecimento, principalmente da sua insignificância. Então, eu vejo, como ateu, você busca em todos os lugares, né? Você lê todo tipo de livro, você a Bíblia, eu tenho aqui várias Bíblias aqui, eu tenho uma Bíblia aqui na minha frente aqui, inclusive em outros idiomas. E eu tenho aqui uma aqui à minha direita, tenho mais duas aqui nas minhas costas, então li, reli várias vezes como ateu e depois vários e vários livros. Eu gostava muito de ler, sempre fui um viciado por livros, então gostava muito de ler. Os meus amigos aí que me conheceram há muitos anos atrás vão se recordar aí de grandes passagens aí deles conversando, ou atuando, ou fazendo alguma coisa, e eu estava lendo, sempre lendo um livro. Sempre tinha um livro na minha mochila, na minha casa, na minha cabeceira, no meu serviço, sempre tinha um livro ali a tiracolo, para não. E a maioria deles era ligado à filosofia ou ligado à teologia, ou esses assuntos mais ligados ao nosso futuro e à continuidade da humanidade. Né? A causa primeira, a finalidade última, minha e da humanidade de uma forma geral. Né? Como tinha um escritor chamado Stephen Hawking, e ele usava esse jargão, né? A causa primeira minha e de toda a humanidade. Ele tentando descobrir a origem do universo, a origem da humanidade. Então eu li miseravelmente uns 4 livros dele, se não me falha a memória. Não sei se ele tem mais, mas eu li uns 4 livros dele. E Richard Dawkins, outro cara, um outro ateísta, um biólogo também muito conhecido aí mundialmente. Ele fez um livro chamado, como
como é que é o nome do livro? Deus, uma ilusão, Deus, uma ilusão. E eu li o livro, eu li uns dois ou três livros dele também. E era curioso, porque todos os livros que eu lia, apesar de gostar, eu sempre, nas primeiras páginas, eu já fazia questionamentos que eram praticamente impossíveis de serem respondidos, inclusive pelos próprios escritores, pelos próprios autores. Obviamente eu não os tinha ao meu lado para questioná-los, então eu só rascunhava na lateral do próprio livro e, e aí comentava com os meus amigos, às vezes com um padre, um pastor, alguém do tipo, para fazer alguma análise um tanto quanto mais profunda desses assuntos. E obviamente que eles também não me convenciam, né? E eu fui notando que quanto mais o tempo ia passando, mais eu necessitava de respostas mais concretas. E apesar de serem homens de uma capacidade intelectual fantástica, reconhecidos mundialmente, principalmente esse Stephen Hawking, ele já faleceu acho que uns 7 ou 8 anos atrás, eu não me recordo muito bem, uns 7 ou 8 anos atrás. O último livro que eu havia lido dele foi um livro chamado Grand Design, que é um livro que fala sobre arquitetura divina, a arquitetura do universo, a grandiosidade do universo. Mas, obviamente, ele colocando toda essa possibilidade de grandeza no acaso, uma coisa que simplesmente veio e aconteceu, sem uma causa primeira. Ele buscando uma causa primeira não conseguiu encontrá-la, levou até o Big Bang e fez mais alguns outros estudos, mas acabou se tornando uma falácia. O que ele disse acabou se tornando uma falácia. E hoje, bem muito mais maduro, eu posso falar com propriedade que ele estava redondamente enganado. Estava redondamente enganado. E eu tinha os questionamentos, eu fazia os questionamentos já na época, mas não tinha tanta propriedade para dizer que ele estava enganado sobre Deus, que Deus existe, que Deus é real, que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, como resume a própria Bíblia. Depois eu quero entrar na atemporalidade da própria Escritura, e isso é muito importante para a gente criar um ambiente de veracidade, uma veracidade com as Escrituras. Então, e aí provar por A mais B a sua atemporalidade. A atemporalidade é essa condição de ela serviu no passado, e aí você pode levá-la para o contexto histórico do passado. Você pode também levá-la para o contexto religioso do passado. Assim também você pode trazê-la para o presente, o contexto histórico presente e o contexto histórico religioso. Assim como também você poderá levá-la para o contexto histórico futuro e, obviamente, para o contexto histórico religioso futuro também. Obviamente não vai dar para falar isso aí nesse pequeno vídeo de introdução, é só um vídeo de introdução. Eu só quero deixar aí mais uma ligação de que as escrituras estão corretas e que eu fui ateu durante muitos anos, muitos e muitos, mais de 20 ou 30 anos. E obviamente isso serviu como bagagem para que outros que escutem esse testemunho, é um testemunho, o que eu estou dizendo é um testemunho. Hoje vou para a igreja e testemunho e conto a minha história, como é que foi essa conversão para Cristo. E essa mudança, ela já estava caracterizada e demonstrada nas próprias Escrituras, nesse trecho mesmo que eu falei para você, que existe mais um trecho muito interessante que diz assim, lá em Romanos, que diz assim: todo olho o verá, que todo olho o verá, e todo joelho se dobrará. E é curioso porque
no meu ponto de vista, eu jamais me curvaria. Eu jamais dobraria o meu joelho a Cristo ou a Deus. Era firme nas minhas convicções ateístas e debatia muito bem na atual conjuntura, os meus oponentes, porque eles eram cristãos, mas desafortunadamente eles não tinham lido as Escrituras. Em João 5, 36, 37, 38 e 39, diz assim: Examineis as Escrituras, pois são elas que de mim testificam, e é nelas que contém a condição da sua salvação eterna. E eles não sabiam. E eu recitava essa parte, esse trecho das Escrituras para eles diuturnamente, a ponto de alguns deles até me evitavam, para não termos o debate, porque eu não perdia uma possibilidade. Né? Obviamente, eu era um ateu praticante. Eu era um ateu praticante. Eu não era um ateu só de ficar ali no canto, ficar na minha, quietinho, achando, esse otário aí, esse cara não sabe de nada, esse é um palhaço, esse é um tolo, ou esse é inocente. Não. Eu era praticante. Eu falei, eu vou lá para desafiar esse cara, para ver o que ele tem para me dizer. E no fundo, na realidade, isso aí era só a busca de uma condição a qual me levasse a, a conhecer o próprio Deus, a me achegar mais perto de Deus. E graças a Deus, Deus trabalhou de uma maneira, a sua própria maneira, e acabou me convertendo de um outro modo, que depois eu vou explicitar a todos aí conforme o tempo for passando. E eu estou falando tudo de improviso, estou com duas Bíblias abertas aqui, que eu estava imaginando, bom, vou falar isso, vou falar aquilo, e depois eu pensei bem, falei, eu vou só enviar a mensagem e conforme o tempo vá passando, a gente vai melhorando. Se houverem comentários, a gente vai melhorando aí a condição. E eu só vou usar aqui uma parte que eu separei. São na realidade, são dois versículos, dois capítulos aqui, bem curtinhos, que é, como eu falei no começo do vídeo, o que me trouxe ao cristianismo. Então, esses dois resumem bastante, firmemente, por que eu me tornei cristão e por que deixei de ser ateísta. São dois capítulos que falam sobre ordenamentos de Cristo. São são dois comandos que Cristo aplicam para o ser humano, que se você aplicar hoje, se você aplicar hoje, todas as guerras, todas as inimizades, todas as falcatruas, todas as mentiras, as terríveis condições ultrajantes às quais o ser humano se contorce, seriam eliminadas. A partir de amanhã, se todos aceitassem essa condição, se todos, sem exceção, aceitassem essa condição, o mundo seria curado amanhã mesmo. E é impressionante quando você... Isso é uma coisa lógica, a busca da lógica. Eu buscava muito a lógica quando falava sobre Deus. E Deus é absolutamente matemático e lógico, científico. E eu vejo uma lógica tão clara, não consigo ver defeitos nessas colocações. Então eu vou ler aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Não é esse o intuito. E diz assim, qual que é o grande mandamento, né? E aí eles perguntando, os fariseus perguntando a Cristo sobre qual seria o grande mandamento. Então ele diz assim, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Esse aí é o primeiro. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Eu concordo em gênero, número e grau, meus irmãos ao redor do mundo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, e você amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu não vou nem levar ao terceiro hoje, eu vou deixar para o próximo vídeo. Aí eu vou falar sobre o terceiro, que é fantástico. Eu diria que impraticável, mas é fantástico. E ele diz assim, e nesse que eu acabei de ler, ele diz que se você amar a Deus, imagine que se você amar o seu inimigo hoje mesmo, e o seu inimigo amar a você, e se você amar o seu vizinho amar a você, e se você amar a sua esposa amar a você, e o seu filho, e a sua filha, e o seu primo, e a sua prima, e o seu tio, e o seu sobrinho, e o seu patrão, e o seu funcionário, e não qualquer pessoa, se todos entregarem de puro coração o amor um ao outro, isso nos trará uma paz eterna. Obviamente, estamos nesse processo de pregação da palavra de Cristo e, sendo assim, está sendo disseminada essa palavra. Mas faça a linha, tente seguir a linha de raciocínio e lógica. Busque uma lógica matemática dentro dessa condição. Se eu amar você e você amar a mim, se você amar o seu vizinho e o seu vizinho amar você, se você amar a sua esposa e seu esposo, e seu irmão, e sua irmã, e seu pai, e seu tio, e seu sobrinho, e todos ao seu redor, nós terminaríamos com todas as guerras amanhã mesmo. Então temos esse sofrimento aí em várias partes do mundo aí. Guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, guerra no sul da África, no Sudão, em vários lugares. E essas técnicas de combate não têm surtido efeito. Então nós não paramos com as guerras, nem com os combates, nem com o derramamento de sangue, nem com a mortandade, nem com o sofrimento. Então, mas se aplicarmos, e quem aplica isso sabe, se você aplicar o amor extremado, todas as guerras cessariam exatamente amanhã. Esse é só mais um, né? Eu disse dois já. Mais um dos motivos que eu olhei e vi uma lógica muito clara, acobertada por um manto de amor infinito e que me trouxe essa condição cristã. Então, quero dividir com vocês aí, com os amigos cristãos, que muito oraram por mim aí, para que alguns diziam que um dia eu ainda vou ver você cristão, um dia eu vou ver você ainda pregando a palavra de Cristo. E eu, com um grande sarcasmo, uma grande gargalhada horrenda, menosprezava e fazia piadas horrendas, horríveis. E hoje, passados muitos anos, tenho que dizer que vocês tinham toda a razão. Que a paz de Cristo, a paz de Deus esteja no coração de todos vocês, que Deus os abençoe e peço que Deus permita que eu possa reverter esse processo que fiz e peço que os irmãos aí, os amigos, orem por mim para que eu possa dar esse testemunho e muitos outros testemunhos e possa ajudar e contribuir nessa obra do grande Criador. É isso aí. Fiquem com Deus, Deus abençoe e vamos em frente.